Olá, querido aluno. Essa é a aula número 7 do curso Planilha Modelo, onde eu vou criar uma tela personalizada para fazer perguntas. O curso completo vai estar disponível no meu site, assim como o download da planilha, download de todas as aulas, somente no meu site, ok? Se tiver qualquer dúvida, estou aí à disposição pelo WhatsApp e por e-mail. Então vamos abrir aqui o Excel na aula que a gente na continuação da última aula. A gente já fez a mensagem de erro e a mensagem de OK. Então vou clicar aqui com o botão direito nessa área vazia do meu projeto e vou clicar aqui em inserir e vou escolher a opção Userform. Se você não viu as aulas anteriores e não estiver entendendo absolutamente nada, é importante que você assista para que você entenda o que está sendo feito nesse curso. Vou pegar aqui o botão de OK, o formulário, vou pressionar F4 e vou olhar aqui ó, a altura do formulário, que é a propriedade RAID, que é 266.5, e o width do formulário, que é 399, que no caso é a largura. Eu vou definir esses mesmos valores para o formulário da pergunta, para ele ter um padrão visual no meu sistema, tá? 226.5, e aqui embaixo eu vou colocar 399. Então, agora os meus formulários eles têm o mesmo tamanho, ó, todos os três. É importante você manter um padrão visual no seu sistema, tá? Porque aí o usuário, à medida que ele vai usando, é como se ele estivesse dentro de casa. Aquilo ali se torna uma coisa super natural para ele. Então, vou abrir aqui o formulário que a gente acabou de criar. Vou pressionar F4. E vou alterar o nome desse formulário, a propriedade nome. Eu vou colocar FRM pergunta. A cor de fundo desse formulário, eu vou colocar aqui, ó, esse barra de títulos ativa. Eu gosto bastante de trabalhar com essa cor quando eu estou fazendo perguntas. Então, eu uso o laranja para ter problemas, né, para erros, o verde para sucesso e esse azulado aqui para perguntas. Esse caption dele aqui, ó, que é o texto que é exibido aqui em cima, eu vou apagar ele. E aqui eu vou fazer o seguinte, eu vou vir aqui em um dos outros formulários, pode ser o OK ou de sucesso, e vou selecionar aqui, ó, clicar aqui em cima, arrastar, copiar, ó, vou dar um Ctrl C ou copiar diretamente, e vou colar aqui. Aí o que eu vou fazer? Essa mensagem de sucesso, essa label, eu vou pressionar aqui F4 e vou alterar o caption dela para atenção, para poder o usuário saber que aqui é uma área que ele vai ter que ter atenção. A cor desse fundo aqui, eu gosto de colocar branco. Então, eu vou vir aqui no Forecolor, que é a cor do texto, e vou alterar aqui para branco. Aqui, essa label, ó, se você adicionar algum texto nela, ó, essa aqui é a label aviso, ela está na cor verde, certo? Você pode colocar aqui, eu vou colocar um branco, mas se você quiser, você pode colocar um azul, aqui também é um azul mais forte um pouco. Essa linha aqui também, ó, que a gente inseriu lá na aula de erro, eu vou pegar o back color dela e vou colocar branco também. Esse botão aqui, eu vou alterar o forecolor dele para branco. Vou alterar o nome dele, o caption, para não, certo? Só que aqui não ficou legal esse não dessa forma aqui não. Deixa eu abrir aqui a fonte. Eu vou colocar ele no... Cliquei aqui nesses três pontinhos, tá? Para poder abrir. Eu vou colocar ele aqui no Consolas, que eu acho que esse Cooper ali não ficou legal. Consolas, vou colocar um tamanho maior. Aqui também não ficou legal não. Deixa eu ver se a cor dele, colocar uma cor, um azul mais forte. Eu acho que com o azul aqui vai ficar melhor. Vamos tentar colocar aqui também azul. Aqui também. Eu acho que vai ficar mais visível assim. E essa cor aqui a gente pode até deixar branco mesmo ou colocar esse mesmo azul aqui no fundo. Aí você faz aí o que você achar melhor, tá bom? Aqui eu vou abrir de novo aqui o fonte e vou colocar ele em negrito. Pronto. Vou segurar Ctrl aqui e vou arrastar ele para cá. Eu vou tentar manter o mesmo alinhamento daqui, ó, tanto aqui
quanto aqui, tá? Porque é importante você se preocupar com esses detalhes aí na criação dos seus sistemas. Esse botão aqui, eu vou alterar o nome dele para BTN sim. E aqui eu vou alterar o caption dele para sim. Esse aqui eu vou alterar o nome dele para BTN não, sem acento, tá? Não é interessante você colocar acentuação em nome de controle. Você pode colocar o acento aqui no caption, que é o valor que vai ser mostrado. Mas para nome de controle, não. Deixa eu ver se eu consigo setar esse botão aqui como o default. Deixa eu ver aqui. Aqui, ó, eu tenho a propriedade default. Então, eu vou alterar ela para verdadeiro. E vamos executar aqui para poder ver como que ele vem, ó. Então, ele já vai vir com o foco aqui, ó. Se você abrir o formulário e der um Enter, aqui ele não aceitou o Enter também não. Eu teria que estar clicando. Ah, tá. É porque eu não tenho nenhum efeito aqui, ó. Eu vou clicar nesse botão, vou dar 2 cliques nele. E vou escrever assim, ó. Unload, ou seja, descarregue. Esse código unload, ele serve para fechar alguma coisa. Aqui ele está te pedindo, ó, qual objeto você quer descarregar. Então, você vai colocar aqui o nome do formulário, que é o FRM pergunta. Então, vamos dar um F5 de novo, ó. E se eu der um Enter, ele fecha. F5, se eu der um Enter aqui, ele acaba fechando. E agora o que a gente vai fazer? Eu vou pegar essa imagem aqui, arrastar ela para o lado. Vou executar com F5, vou pressionar Alt Print Screen, para ele fazer um print dessa tela aqui. Vou fechar, posso arrastar aqui a minha imagem para o local dela novamente aqui. Salvar. E vou vir aqui agora no Excel e vou dar um Ctrl V para ele colar aqui essa minha tela. Vou abrir aqui agora a internet e vou pesquisar uma imagem que eu possa colocar aqui para ilustrar uma pergunta, certo? Então aqui um site que eu uso bastante para pegar imagens é o site Icon Archive. Aqui ele é um site em inglês, tá? Você vai ter que pesquisar aí as palavras em inglês. Quando eu não sei o nome da palavra que eu quero, eu vou no tradutor e coloco ela em português lá. Então vou escrever aqui, ó, question, que significa pergunta. E vou pegar aqui uma pergunta que eu posso utilizar aqui, ó. Deixa eu ver aqui. Vou pegar, aí é interessante você vir aqui na licença, ó, nessa parte aqui, e escolher comercial free, para poder não ter problemas aí com questão de direitos autorais, tá? Não quer dizer que todas essas imagens aqui você pode usar e tal, mas o risco de você ter problema é bem menor. Então, vou clicar aqui com o botão direito, ó, vou escolher a opção copiar, vou vir aqui no Excel, aí eu vou colar. Só que, se você colar em cima da outra imagem, ó, ela fica com o fundo preto. Então, se você colou assim, você dá um delete, seleciona uma célula, tá? E copia e cola. Quando você cola na célula, aí ela fica com fundo transparente. Então, você move ela aqui para a área azul do formulário, clica fora para ele tirar a seleção. Aí você abre alguma ferramenta aí. Eu gosto de trabalhar com a ferramenta de captura do Windows. É uma ferramenta padrão que provavelmente vai ter aí em todo o sistema Windows. Se você não tiver ela, você pode usar o Paint, qualquer ferramenta que faça um print da tela para você recortar esse espaço aqui, tá bom? Então, vou clicar aqui em novo e vou vir aqui, ó, vou fazer um recorte. Você pode deixar o menor tamanho possível, mas assim, pegando a área azul do formulário, ó. Aí você salva essa imagem, cliquei aqui no disquete sim. Você pode salvar com qualquer nome, eu vou deixar aqui capturar mesmo, para não ficar criando uma série de imagens. Vou substituir. Posso fechar aqui, posso apagar aqui, posso apagar aqui. Agora eu vou voltar no VBA, vou pegar essa imagem, vou vir aqui em Picture, ok? Que é o bitmap. Vou abrir aqui e vou escolher a imagem que eu acabei de salvar, que é essa capturar. Vou abrir, ok. Agora dá a impressão, ó, que a minha imagem está transparente no meu formulário, certo? Então deixa eu pegar essa label aqui, apagar aqui. Agora, como que eu vou fazer para saber se o usuário clicou no botão sim, ou se ele clicou em não, ou então se ele fechou o formulário? Aqui no módulo geral, aqui no início de tudo, nós vamos criar uma variável, certo?
ela vai ser global. Por que que eu estou colocando que ela vai ser global? Porque eu vou querer disponibilizar o uso dela em qualquer parte da planilha, seja nesse módulo geral, seja no módulo para cadastrar produto, para cadastrar pessoa, qualquer local eu vou poder usar ela. Por isso que eu tenho que colocar global aqui. Então, vou chamar ela de resposta, ok? E ela vai ser do tipo verdadeiro ou falso. Aí eu vou criar aqui embaixo, ó, na aula passada a gente desenvolveu esse código aqui, certo? O que que esse código faz? Ó, vou dar um F8 para iniciar e vou dar um F5. Ele mostra os dois botões e ele captura a mensagem, ó. Você clicou em sim, se eu for aqui de novo e der um F8 e um F5, ele mostra que eu cliquei em não, ok? Isso aqui a gente aprendeu na aula passada. Nessa aula a gente vai fazer esse mesmo efeito, só que usando agora essa nossa nova tela. Então, eu vou criar aqui uma macro, eu vou chamar ela de perguntar, e ela vai ter que receber também a mensagem, ok? Vai ser do tipo texto. Aí, o que é que eu vou fazer? Eu vou dizer que o FRM pergunta, lá ele tem uma LBL aviso, o texto dela vai ser igual à variável MSG. E eu vou abrir esse meu formulário através do método show. Então, suponhamos que eu quero perguntar, ó, vou colocar assim, ó, subteste. Aí, ao invés de criar aquele variável pergunta, igual a gente fez na aula passada, eu vou simplesmente chamar a macro perguntar e vou passar a pergunta que eu quero. Por exemplo, deseja realmente excluir o produto selecionado? Isso aqui é uma pergunta que eu faço bastante aí nos meus sistemas. Então, quando eu executar, eu vou dar aqui, ó, um F8 para ele começar a execução e vou dar um F5. Então, ele mostra a mensagem, ó, que eu coloquei lá aqui dentro. Agora, se eu clicar no botão não ou se eu clicar no botão sim, não surte nenhum efeito, ó. Ele apenas fechou. Então, o que eu tenho que fazer agora? Nessa macro perguntar, eu vou pegar a variável resposta e já vou dizer que ela é igual a falso. Por quê? Quando o usuário... Então, ó, eu já estou definindo que a resposta vai ser falsa antes de abrir o formulário, tá? A resposta já vai ser falsa. Se eu clicar em não ou se eu clicar em sair, ele vai fechar a resposta. Então, depois que eu perguntei, eu vou fazer assim, ó. Se a variável resposta for igual a verdadeiro, então, aí eu vou colocar assim, ó, ok, aí vamos colocar, clicou em sim, agora caso contrário, erro, clicou em não. E aqui eu fecho o bloco if, certo? Então, agora quando a gente vai perguntar, a gente vai usar esse tipo de código, essa estrutura. Então, vamos lá. F8 para começar, F5. Se eu fechei, ó, clicou em não. Vamos de novo. F8, F5. Se eu cliquei em não, clicou em não. Agora, como capturar quando eu clicar em sim? A gente vai vir aqui no formulário perguntar. Vamos dar 2 cliques no botão sim. Primeira coisa é alterar a resposta para verdadeiro. Então, a resposta vai ser verdadeiro. Depois que eu já alterei o valor da resposta, eu posso fechar o formulário. Então, eu escrevo unload e pego o nome do formulário que eu quero fechar. Então, ó, no botão não, eu não coloquei resposta igual a falso. Por quê? Porque quando eu iniciei aqui, ó, eu já defini que a resposta é igual a falso. Então, se eu fechei ou se eu cliquei em não, ele continua sendo falso. Mas quando eu clicar em sim, ele altera para verdadeiro. Então, se eu usar aqui agora, ó, a minha pergunta, eu vou dar um F8 e um F5, clicando aqui, ó, ele dá que eu cliquei em sim. Se eu clicar em não de novo, ok, aqui ele não deu porque eu tenho que executar por aqui, né? Tenho que executar através do perguntar. Vou dar um F8 e um F5, ó, cliquei em não, ele deu, clicou em não. Se eu for de novo F8, F5, se eu fechar, ele cancela também, entendeu? Então aqui você pode colocar, por exemplo, ação cancelada pelo usuário, produto excluído com sucesso, ou produto não excluído, o usuário cancelou a ação, enfim, a maneira que você for utilizar esse formulário. Então é isso, se você gostou aí, não se esqueça de deixar seu gostei,
de se inscrever no meu canal, ativar aí o sininho das notificações. Acessa aí o meu site para baixar essa planilha gratuitamente, tá? Depois que ela estiver pronta. E eu estarei aí à disposição via WhatsApp, via e-mail, para tirar aí qualquer dúvida que você tiver, se eu tiver conhecimento, né, para responder, é claro. Então, forte abraço, fique com Deus e até a próxima aula.